A gente vem falando aí nos últimos vídeos sobre as demonstrações contábeis, né? E o nosso propósito é falar sobre as demonstrações contábeis de uma forma simples, para que todo empresário consiga entender, para que todo empresário veja qual o propósito das demonstrações. E como tudo que você se propõe a fazer, né, você precisa fazer, se dar um melhor, se dar um máximo, nós vamos continuar falando sobre o balanço patrimonial. No vídeo anterior, seguindo a sequência do vídeo anterior, nós falamos que o balanço patrimonial evidencia contas patrimoniais. E as contas patrimoniais são diferentes das contas de resultado. As contas de resultado são encerradas por trimestre, por bimestre ou anual. Já o balanço patrimonial, as contas patrimoniais vão perdurar no balanço patrimonial enquanto o balanço existir, enquanto aquela conta existir no balanço patrimonial. Por exemplo, você fez uma despesa, lembrando que o balanço patrimonial ele se refere ao exercício social ou exercício comercial, como queiram chamar, que dá início no dia 1º de janeiro e dá o fim no dia 31 de dezembro. Então, imaginemos que uma despesa de água, de energia, de imposto, uma despesa de uma taxa bancária, chegou no final do exercício de um ano, passou para o próximo ano, aquela conta de resultado é encerrada. Já a conta de patrimonial, ela continua nos outros anos. Ela continua no seu balanço patrimonial até o dia que você... Ela continua no balanço patrimonial até o dia que você vender aquele patrimônio, se for no caso de um bem imóvel. Se for uma conta de banco, por exemplo, você trocar o banco, você está num banco X, agora vai mudar para um banco Y. Aquele valor é transferido para o outro banco e ele continua a conta de banco ali, porque é uma conta patrimonial, ela continua no balanço patrimonial. Já a conta, por exemplo, se você compra um veículo e o veículo fica no seu balanço patrimonial, o tempo de depreciação do veículo é durante 5 anos. Você compra um veículo para a empresa, para funcionário da empresa, e aí você paga 50 mil naquele veículo. Aí depois de depreciar, aqueles 50 mil continua no veículo. Aqueles 50 mil continua no seu balanço patrimonial. Até o dia que você vender aquele veículo e aquele veículo sai do seu balanço patrimonial. Mas, via de regra, o veículo fica no seu balanço patrimonial ad eterno, até você dar baixa nele. Ok? Diferente das contas de resultado. Então, nós temos mais uma questão para a gente lembrar, que é um critério que diferencia a conta de resultado da conta patrimonial. Ou seja, a conta de resultado ela se encerra a cada exercício. As contas patrimoniais, ela fica no seu balanço patrimonial. E qual a importância disso, Léo? E porque eu não vejo muita importância no meu balanço patrimonial, eu não vejo qual a necessidade que eu tenho de fazer um balanço patrimonial, por exemplo. Quando você evidencia só, eu tenho controle só de receitas e despesas, como a gente já falou. As contas de receita e despesa ali, eu sei quanto é que eu gastei no ano, quanto é que eu paguei. Só que você não tem projeção de mercado, você não tem patrimônio. Você não tem patrimônio nenhum, porque a sua empresa, uma empresa constituída de patrimônio. E você só constitui patrimônio depois que você evidencia no seu balanço patrimonial. Depois que você presta conta para o fisco. E depois que você usa as demonstrações contábeis que seja favorável a você. Não adianta você ter um patrimônio se você não sabe utilizar ele a seu favor. É importante isso. No vídeo anterior nós falamos que o ativo fica do lado esquerdo, o passivo fica do lado direito e é dividido também em ativo circulante e passivo circulante, correto? Então, passivo circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido, que fica as contas do patrimônio líquido. E essas contas de patrimônio líquido é simples também. Lembra o capital social, quando você constitui sua empresa, você abriu uma empresa e constitui um capital social no valor de 100 mil, fica no PL. A conta ativo e passivo bate por causa do seu PL. O PL, o patrimônio líquido que fica ali, é a composição do seu balanço patrimonial do lado do passivo.
Olha que interessante. Essa balança só fecha a conta do balanço patrimonial do ativo e do passivo por causa do seu PL, seu patrimônio líquido. Tá aí uma coisa para a gente aprender e ficar ciente. É para se apaixonar, não é? É para se apaixonar de verdade. Porque o PL, o patrimônio líquido, fica o capital social. O capital social da sua empresa que você constituiu, de 100 mil ali, aquele capital social. A conta de lucros acumulados ou prejuízos acumulados também fica no seu PL. Já a conta de ativos são as contas do quê? São os nossos direitos, né? São os nossos direitos que nós temos ali. Do lado do passivo, fica nossas obrigações. Mas eu falei também, Léo, do ativo circulante, do ativo não circulante, do passivo circulante. E o que é, Léo, esse passivo circulante, esse passivo não circulante? Então vamos lá, passivo circulante é o grau de liquidez. Já falei sobre isso nos vídeos anteriores. O grau de liquidez. O ativo é pelo grau de liquidez. Ou seja, o que é mais fácil eu converter em receita? O que é mais fácil eu converter em dinheiro? Então o ativo circulante é o exercício social de um ano. Qualquer conta do balanço patrimonial no ativo que tenha mais de um ano vai para o ativo não circulante. Então, vou te dar 3 exemplos de contas que vão no ativo, tá? No ativo circulante. O caixa, né? A conta de banco, você tem lá, o banco X, o banco Y, a conta poupança, o seu estoque. Outra coisa, o estoque de mercadoria é obrigatório, tá? Precisa levantar o seu estoque. Se você vende, principalmente se você vende mercadoria, tá? Como é que você vende mercadoria se você não tem estoque de entrada e nem estoque de saída? Pense nisso. Mas vamos voltar para o ativo não circulante, longo prazo, é o imobilizado, mais de 5 anos. Lembra do veículo, aquela máquina e equipamento, o investimento de longo prazo, aquela aplicação que você fez de 2 anos, 3 anos, que você vai ter um retorno sobre o capital investido. Ok. E o passivo? Ah, tá. O passivo ele já é mensurado, né? Ele já é classificado pelo grau de exigibilidade. Ou seja, o que é criterioso para mim? Então, primeiro vem os salários. Meus funcionários são a parte mais importante. Então, no ativo você vai mensurar pelo grau de liquidez, ou seja, o caixa, o banco, o estoque. É mais fácil você gerar o ativo ali no ativo circulante e é mais fácil você gerar receita. E no passivo, Léo, no passivo é a exigibilidade. O que é exigível, o que é obrigatório, o que é mais importante para mim? O mais importante primeiro é meus funcionários. Depois vem os meus fornecedores, tá? E aí, mesma coisa vem o meu empréstimo que eu vou pagar. Lembrando que, presta bem atenção, olha que interessante, vê se não é para se apaixonar. No passivo, você tem um empréstimo e financiamento, certo? O empréstimo é o dinheiro que você pega para você reinvestir na empresa, ou em estoque, ou num bem que você queira comprar, certo? Só que o empréstimo, você compra ali, o empréstimo que você pega no banco, ele vai para o passivo, a pagar. E também entra no dinheiro do banco, no ativo. Interessante. Outra coisa, o financiamento que você faz do seu veículo ou do bem de uma máquina. Ele vai para o seu passivo, não circulante, que é mais de um ano, você comprou sua máquina para você gerar receita no seu imobilizado, ele vai para o imobilizado e ele vai também para o passivo não circulante. Pense nessa importância de você imobilizar o seu veículo, de imobilizar a sua máquina. Tá? E o PL, né? O PL é ad eterno. Capital social vai ser sempre capital social. Capital integralizado, se ele integralizou. Você abriu a empresa com capital de 100 mil. Está integralizado em 100 mil. Vai integralizar de que forma? O lucro acumulado que foi, o prejuízo acumulado que foi. Tá? Nós da Kelly Consultoria Empresarial temos um compromisso com nossos clientes, os nossos empresários, explicar para ele de maneira simples como é que ele pode usar o balanço patrimonial, DRE, DFC, todas as demonstrações contábeis. É importante para você entender as demonstrações, é importante, como eu já disse nos vídeos anteriores, o nosso intuito da KL Consultoria não é você ter a contabilidade como um mal necessário, e sim você ver a contabilidade como o seu real objetivo, que é auxiliar você a tomar de decisão. Conte com a gente sempre, nós somos da KL Consultoria Empresarial.